Oi, gente! Eu sou a Bela, sou amiga do Túlio e eu também faço medicina na Unicamp. Eu sou da 57ª turma e agora estou terminando o segundo ano da faculdade. Eu tenho 19 anos e eu passei na faculdade direto do ensino médio. Quer dizer, mais ou menos. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade relativamente pequena, de uns 250 mil habitantes, e foi lá que eu cursei tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Eu estudei na rede particular e o ensino era realmente muito bom, só que totalmente focado no Enem. É que em Minas, a maior parte das faculdades públicas tem ingresso pelo Enem. São pouquíssimas as faculdades que têm algum outro método de ingresso, e aí as escolas acabam focando mais na preparação para o Enem. Desde que eu decidi que eu queria cursar medicina mesmo, isso foi no segundo ano do ensino médio, eu passei a me preparar quase que exclusivamente para o Enem. Acho que ainda mais pelo fato de eu ter crescido no interior, eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade de fazer medicina em São Paulo. Essa era uma realidade longe demais para a Bela de 2017, que estava no segundo ano do ensino médio. Mas, quando eu cheguei no terceiro ano do colégio e fui parar para pensar de verdade em quais vestibulares eu iria prestar, eu comecei a ficar com medo de fazer só o Enem, porque eu pensei que eu estaria deixando um peso muito grande para uma prova só. E aí eu ficava pensando, nossa, mas e se eu passar mal no dia e não conseguir fazer a prova? E se eu me atrasar? E se? E se? E foi nesse momento que eu decidi encarar o desafio de prestar vestibulares fora do estado. Eu decidi que eu ia fazer as provas da FUVEST e da Unicamp. Porém, apesar do ensino na minha escola ter sido muito bom, ele era completamente focado no Enem, como eu já comentei. No terceiro ano mesmo, a gente só fazia provas de questões fechadas, simulando o Enem. Eu não fiz uma questão aberta durante o terceiro ano do ensino médio. Por isso, quando eu me formei no colégio, no finalzinho de outubro de 2018, eu decidi me matricular em um cursinho que a gente chama de pós-Enem, porque ele começa na segunda quinzena de novembro. O cursinho era no Bernoulli, em Belo Horizonte, e aí eu me mudei do interior para BH e passei um pouco mais de um mês em Belo Horizonte fazendo esse intensivo de preparação para questões abertas. Eu comecei o cursinho antes mesmo de saber que eu já tinha passado na primeira fase dos vestibulares, porque eu sentia que eu já estava atrasada em relação aos outros candidatos que eu precisava começar a me preparar. Mas no final deu super certo, eu tô aqui hoje, né? E o que era para ser só uma alternativa, caso desse tudo errado no Enem, acabou meio que definindo o meu futuro. Forte isso, né? Mas então, em 2018 eu prestei Enem, FUVEST e Unicamp e eu fui aprovada aqui na Unicamp na segunda chamada. Eu passei aqui tanto pelo vestibular quanto pelo Enem na mesma chamada, mas o sistema da Unicamp prioriza o vestibular nesses casos, então oficialmente eu fui aprovada pelo vestibular. E, resumidamente, essa é a história da minha aprovação. E se eu tivesse que dar uma dica para vocês, vestibulantes, com base na minha experiência, essa dica seria: otimize o seu tempo. Ah, o tempo é curto, é corrido, é pouco. É mesmo, realmente. Mas para todos os candidatos é assim. O que você pode fazer de diferente é otimizar o seu tempo. Quando a gente para pensar na quantidade de tempo que nós perdemos ao longo do dia sem nem se dar conta disso, é assustador. E na época do meu vestibular, eu tive esse insight e comecei a aproveitar os meus intervalos livres. Aqueles minutinhos que eu perdia enquanto eu estava esperando meus pais me buscarem na escola, ou quando eu estava esperando um professor chegar para dar aula, ou até mesmo o intervalo do almoço, porque a gente tinha 1h30 pro almoço e eu não gastava mais do que 30 minutos para sair, almoçar e voltar. O que eu fiz na época foi imprimir uma apostila com várias provas da FUVEST e da Unicamp e deixei os gabaritos no final. E aí, sempre que eu tinha um tempinho livre entre uma coisa e outra, eu pegava a apostila e resolvia algumas questões, já conferia no gabarito. Cada minutinho podia ser aproveitado desse jeito. E aí, com isso, eu fui conhecendo melhor o estilo de prova desses vestibulares, já que eu não tinha tanto contato pela escola. Mas eu também tirava alguns dias, geralmente aos fins de semana, para fazer a prova inteira, marcando o tempo e tal, como se fosse um simulado. Mas isso de ter uma apostilinha para resolver questões picadas foi muito útil para mim. E acho que pode ser para vocês também.
Afinal, como já comentaram em outros vídeos aqui do canal, é essencial conhecer a prova que você vai prestar. Outra estratégia para otimizar o tempo é criar uma rotina e ter uma agenda para você planejar o seu dia e seguir a sua rotina. Com a agenda, você não vai precisar ficar perdendo tempo ao longo do dia pensando, o que eu vou fazer agora? E, gente, muito importante, não se esqueçam de colocar o descanso na agenda também, é fundamental. Descansar faz parte do processo de aprendizado e quando você coloca isso na agenda, pode te ajudar a tirar um tempinho de descanso sem se sentir culpado ou sem ficar pensando, eu deveria estar estudando, né? Então, fora isso, o que eu posso dizer é cuidem de vocês, pratiquem atividade física, façam o que vocês gostam. Porque quando a gente planeja direitinho, o tempo rende de verdade e dá pra fazer muito mais do que só estudar. Era isso, gente. Obrigada para quem ficou até o final e eu desejo muito, muito sucesso na jornada de vocês. Espero vê-los nos hospitais desse país daqui a um tempinho. Um beijo, tchau!